Amados, paz seja convosco. Viramos o mês, né? Terminamos abril, chegamos em maio, hoje dia 1º de maio, dia do trabalho, dia do trabalhador. E hoje também é dia do diácono, isso mesmo, dia do diaconato, ou seja, dos diáconos e diaconisas que nós tanto admiramos o trabalho deles na obra de Deus. Então hoje, os nossos parabéns para todos os diáconos e diaconisas, aqueles que estão, como diáconos e diaconisas oficialmente, aqueles que já passaram pelo diaconato. Nós agradecemos de todo o coração ao trabalho de cada um através de todos esses anos, na nossa igreja, sendo específico em Santa Gertrudes, desde 1977. Agradecemos a todos e o reconhecimento pelo trabalho de cada um. E também por aqueles que serão diáconos, Quem sabe você tem diáconos e diaconisas, quem sabe você tem o desejo, então ore a Deus, pode, no nosso caso, falar com o nosso irmão Abdênio, que é o líder do diaconato da nossa igreja, ou falar comigo, com a pastora também, tá bom? Então, parabéns para todos os diáconos e diaconisas e o nosso reconhecimento pelo trabalho de vocês na obra do nosso Deus. Bom, hoje sendo o dia do trabalho, nós vamos falar sobre isso. Quero ler, primeiramente, tem as anotações aqui, mas vamos lá com Gênesis 2 e versículo número 15. Vamos lá para o comecinho da Bíblia, Gênesis 2 e versículo de número 15. Eu vou ler na Bíblia atualizar, Nova Bíblia Viva, na Nova Bíblia Viva. 2,15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e o cultivar. E deu-lhe a seguinte ordem: você pode comer de toda a árvore que está no jardim. E assim vai seguindo, Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí vai avançando. Mas o 15 é assim, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e o cultivar. Bom, é que algumas pessoas têm uma ideia errônea de que o trabalho foi uma maldição, que Deus colocou por conta do pecado. Não é nada disso, Quando Deus disse para o homem, olha, cultive, você deve cultivar a terra. Então, o que quer dizer? Esse cultivar é também cuidar. Então, o homem tinha a responsabilidade de cuidar do jardim. Então, estava lá, tinha as árvores frutíferas, não tinha as pragas, porque as pragas vieram justamente por conta do pecado. Então, mas o homem deveria cuidar. Então, cuidar envolve o cultivo, envolve guardar, envolve dar uma olhadinha, como se diz, vamos acompanhar. Então, é isso aí. O homem, no Jardim do Éden, trabalhava. Também ele teve a missão, não é, de cuidar, de nomear todas as coisas, então, a criação, Então, o trabalho não é uma maldição. O problema que veio com o pecado foi o problema das pragas que vieram. Mas trabalho honesto, ele ajuda na formação do caráter da pessoa, do ser humano. Vamos lá, vamos continuar. Segundo ponto, Provérbios 22, 29. Provérbios 22, 29. Diz assim, você conhece alguém que faz seu trabalho com cuidado e perfeição? Em pouco tempo, seu valor será reconhecido e ele será chamado para trabalhar para o rei. O trabalho, nós devemos fazê-lo bem feito. Não importa onde nós trabalhamos, o que importa é que ele precisa ser feito bem feito. Ele precisa ser realizado, no mínimo, bem feito. Mas devemos procurar fazer com excelência. Então, eu não sei qual é o seu trabalho atualmente. Isso de trabalho você pode aplicar na sua vida no trabalho secular e também no trabalho na obra de Deus. É fazer e fazer bem feito. Nós não podemos fazer relaxadamente, quer seja num lugar ou no outro. Então, olha,
Você conhece alguém que faz seu trabalho com cuidado e perfeição? Em pouco tempo, seu valor será reconhecido e ele será chamado para trabalhar para o rei. Você vai trabalhar para a pessoa mais importante do seu meio. Estou dizendo no trabalho secular. E ser chamado para trabalhar para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, né? Aí envolve o ministério. Mas o que fazer então? Fazer bem feito. Não importa se o seu trabalho seja simples, não importa. Ele precisa ser feito da maneira, ele deve ser feito com excelência, tá certo? Então, fazer bem feito. Vamos lá em Provérbios, capítulo 12, e versículo 24. Vamos lá. Quem se esforça ao máximo no trabalho chegará a uma posição de liderança, mas o preguiçoso acabará como escravo. Então, homens, não sejam preguiçosos. Eu quero chegar a uma posição de liderança. Tem que trabalhar. Temos que trabalhar, temos que fazer a nossa parte. Claro que isso se aplica também à mulher. No tempo em que vivemos, né, as mulheres também vão trabalhar fora. Além de trabalharem em casa, trabalham fora para ajudar o marido. Mas a responsabilidade do sustento da casa, a responsabilidade é do marido. A esposa ajuda, mas a responsabilidade é dos homens. Então, olha lá, quem se esforça ao máximo no seu trabalho chegará a uma posição de liderança. Não é aquele que vai levando as coisas de qualquer jeito. Não, é quem se esforça, quem faz ali o seu trabalho com afinco. É aquele, por exemplo, que trabalha sozinho. Ele não tem um comandante, ele não tem um líder, ele não tem um chefe. Mas, ou se tem, em alguns momentos ele fica sozinho no seu trabalho. Mas ele faz o que ele tem que fazer e ele se esforça. E algumas pessoas trabalham além da conta. Eu me lembro muito bem de uma experiência, eu penso que eu nunca vou esquecer esse testemunho que uma pessoa me contou. Um irmão da igreja que trabalhava no departamento pessoal de uma grande empresa. Chegou um funcionário para ele e disse assim: você precisa ver aí, porque eu preciso ter um aumento. E aí ele explicou, falando com a pessoa, e ele falou assim, mas não é assim que funciona. Você que precisa mostrar para a empresa que a empresa precisa lhe dar um aumento. E aí o funcionário falou assim, não, eu trabalho de acordo com aquilo que eu ganho. E aí esse nosso irmão, líder, né, do RH, disse assim, então, o seu salário está perfeito. Você trabalha de acordo com aquilo que você ganha, então você não precisa de aumento. Amados, temos que ter esforço. É o contrário. O versículo que nós lemos anteriormente não diz assim, você será chamado para trabalhar para o rei e depois você vai fazer as coisas bem feitas. Não. Primeiro nós fazemos as coisas bem feitas e depois nós somos chamados, somos honrados. Olha, quem é que vai chegar a uma posição de liderança? Aquele que se esforça ao máximo no trabalho. O preguiçoso acabará como escravo, é o que nos apresenta aqui a Bíblia Sagrada. Então, preguiçoso, né? Não vou hoje não, está chovendo, está sol, está muito frio, está muito calor, não dá para ir de ônibus, não dá para ir de bicicleta, não dá para ir de moto, e assim vai dando as desculpas. Olha, um conselho para você, mulher, jovem, adolescente, aí, solteira, né? Que ainda não se casou, não se case com um homem preguiçoso, a menos que você queira assumir a responsabilidade de cuidar, de ser aquela, né, que vai ser responsável por liderar, por colocar as coisas dentro de casa. Um conselho, né? Observe e veja se o seu pretendente aí gosta de trabalhar. Se não gostar de trabalhar, a escolha é sempre nossa, né, da pessoa, mas se vale um conselho, observe e escolha alguém que goste de trabalhar. Essa é só uma qualidade, né, para se observar num homem para o casamento. É uma das qualidades, mas é uma consideravelmente importante. Vamos lá, avançando aqui, ó.
Provérbios 6, do 6 ao 8. Provérbios é um livro bastante interessante, né? Nos dá muitas informações. Olha, falando sobre isso, preguiça, né? Preguiçoso, observe bem as formigas. Provérbios 6, 6. Preguiçoso, observe bem as formigas, olhe os seus caminhos e seja sábio. Elas não têm nem supervisor, nem oficial, nem governante para dar ordens. E mesmo assim, trabalham durante o verão, ajuntando provisão para o inverno. Então, está aí. É preciso ter vontade. Ah, mas quer dizer então que a gente nunca pode ter uma preguicinha, uma vontade de ficar em casa? Pode. Ah, mas o que fazer então? Não fique. Ah, eu tenho uma vontade de ficar em casa quando está frio, né? Por exemplo, estamos chegando aí no inverno, né? Aqueles que entram às vezes 5 da manhã, 6 da manhã, tem uma vontade de ficar na cama, é claro, dá vontade mesmo. E o que o homem deve fazer? O que a pessoa que quer vencer na vida deve fazer? Mesmo com vontade de ficar na cama, deve se levantar, se trocar e ir trabalhar. É isso. A decisão é nossa. Então, não sejamos preguiçosos. A começar, cada um analisa a sua própria vida. No meu caso, a começar de mim mesmo, né? Começar de mim mesmo. É uma análise que temos que fazer para a nossa vida, tá bom? Vamos lá. Se é ponto aqui, eu estou anotando, né? 5º ponto. 6º ponto. Crianças. Nós temos que ensinar nossos filhos a trabalharem. Ah, mas não dá. Por exemplo, um adolescente. O que eu peço para o adolescente fazer? Peço para ele fazer o serviço da sua casa. A mãe ensina a menina, ou o pai ensina a menina, não importa aí, nos serviços mais ligados à área feminina. Claro que todo mundo pode fazer qualquer trabalho, né? Mas é importante. Por quê? Porque a menina vai querer as coisas de menina, da mãe, e o menino vai querer as coisas de menino. Então, eu entendo assim que as mães devem levar suas filhas, por exemplo, a mãe que vai fazer unha, ou vai no salão, ou então faz na sua própria casa, chame sua filha para estar junto de você. Se é o seu filho, mande ele jogar bola, mande ele jogar futebol, mande ele fazer qualquer outra coisa se é menino. E inverso, o pai, né? O pai leve o seu filho para fazer as coisas, né? Junto com você, ensine seu filho, né? Aí estou falando da criancinha, né? Do menorzinho, mas ensine a estar junto com você, fazendo as coisas, ser o exemplo. Os pais precisam ser o exemplo para os seus filhos no trabalho, nas suas atitudes. Então, as meninas acompanham as mães e os meninos acompanham os pais. É o natural, né? Temos que ter bastante esse cuidado. As coisas de menina e as coisas de menino. Cada um fazendo certinho. Bom, os adolescentes? Coloque para fazer os trabalhos domésticos. Ninguém está falando para ser escravo, não é nada disso. Mas ensine os seus filhos, podem cuidar da sua casa, podem arrumar o próprio quarto, podem... Ah, mas eles não querem fazer. Mas espera aí, quem é que manda aí na sua casa? Seus filhos? Então está invertido. Por isso que a Bíblia diz que ensine a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando ela envelhecer, não se desviará dele. Então é preciso ensinar as crianças. Depois que estão adultos, aí já é mais difícil, né? O aprendizado. Não é impossível, mas é mais difícil. Então ensine a criança, dê trabalhos pequenos para ela, arrumar o coador criança e o adolescente. As crianças menores, ensine-as a guardar os brinquedos, por exemplo. Brincaram, devem brincar. Mas podem guardar os brinquedos quando terminarem. Ah, mas ela não quer fazer. Você faz junto com ela. Você ajuda, dá o exemplo. Os pais são os primeiros exemplos de seus filhos. Pais ou responsáveis, dependendo aí da situação familiar. Então, dê o exemplo para as crianças, que aí elas vão crescendo, vão se tornando adolescentes com esse mesmo comportamento. Então, as crianças podem guardar os seus próprios brinquedos, eles vão crescendo, você vai dando tarefas para elas, né, de acordo com a idade, que elas possam tornando-se, né, ou se tornando
responsáveis, no sentido de você pode dar tarefa de lavar louça para sua filha, por exemplo, para o seu filho de limpar o quintal, tem as questões do jardim, alguma coisa muito importante, às vezes é pagar alguma coisa no banco. Ah, mas eu tenho medo. Você vai junto, leva, mas ensine esses princípios de trabalho para os seus filhos. E quando você vir alguém realizando o trabalho dele, quer seja o trabalho mais simples no status aí da nossa sociedade, né? Ou até o mais elevado, procure explicar, né, para o seu filho, para a sua filha, que o importante é ser honesto, trabalho honesto. De nada adianta uma pessoa estar lá na escala, lá no alto, no status das profissões do trabalho, mas ser um desonesto, uma pessoa corrupta. Isso não resolve nada para o caráter de uma pessoa, do ser humano. Então, o trabalho pode ser simples, mas precisa ser realizado de forma bem feita e precisa ser honesto. A primeira, se não é a primeira, uma das primeiras qualidades que nós temos que ter e devemos apresentar é honestidade em todas as áreas da nossa vida. Desculpe que esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas esse tema é bastante interessante e nós precisamos falar e me estendi um pouquinho, tá bom? Agora eu quero orar por você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu agradeço ao Senhor pela vida de cada pessoa que está assistindo, que está ouvindo, e quero pedir, ó Deus, que o Senhor abençoe. Hoje é o dia do trabalho, hoje é o dia dos nossos diáconos também, que comemoramos na nossa igreja. Que o Senhor abençoe a cada um que se dedica, se dedicou, e aqueles que ainda vão se dedicar no trabalho, no diaconato. Abençoe a cada um, meu Pai. E todos os trabalhadores, ó Deus, homens e mulheres que trabalham honestamente, que o Senhor abençoe a cada um e que o Senhor nos dê sabedoria para sabermos ensinar os nossos filhos, meu Pai. Em nome de Jesus, oro por aqueles que estão empregados, para que o Senhor mantenha o emprego deles. E oro por aqueles que estão sem emprego, para que o Senhor abra as portas, para que eles possam ganhar o pão de cada dia com o suor do próprio rosto. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, você que está acompanhando, muito obrigado. Lembre-se, 2020 é o ano da superação. Fique na bênção e fique em paz.